O tema que eu trago hoje para vocês é a sexualidade na terceira idade. A sexualidade tem uma história muito longa na história do homem. Ela foi tremendamente visada o tempo todo. Se nós observarmos a passagem dos povos primitivos para os civilizados, a sexualidade sofreu uma repressão terrível. Surge como consequência disso o totem, o tabu do incesto, por exemplo, onde a organização social se dá fundamentalmente em cima do tema da sexualidade. Irmãos com irmãs não podem transar, pais com filhas, mãe com filhos e assim sucessivamente. Em todas as sociedades primitivas existia algum tipo de restrição sexual que se manifestava através do tabu do incesto. Arrastamos até hoje essas correntes e então o que nos faz pensar que a sexualidade até hoje tem esse componente mal visto, digamos assim, que faz parte das nossas relações. A sexualidade humana ela tem três componentes importantes: um componente corporal, que é o coito que todo mundo conhece, um componente anímico, que é a afetividade, as relações amorosas, e um componente sublimatório, que é a criatividade, em toda a sua expansão, em todas as suas manifestações. Habitualmente, o componente mais divulgado, mais conhecido por todo mundo, é o componente corporal da sexualidade, onde as pessoas pensam, na maioria das vezes, que resume toda a sexualidade humana. Mas esses outros dois componentes são super importantes. E a importância fundamental de entendermos a sexualidade desde essas perspectivas, dessas três perspectivas, é que se a repressão recai sobre ela, e a sexualidade realmente ela é tremendamente visada do ponto de vista da repressão, nós temos a repressão sobre o aspecto corporal, pessoas que são inibidas corporalmente. Nós temos a repressão sobre o aspecto anímico, que pode ser unicamente no anímico. Inclusive o indivíduo pode encontrar pessoas e transar com pessoas, mas não estabelecer vínculos amorosos profundos. O indivíduo simplesmente não se envolve amorosamente ou afetivamente com ninguém. Ou seja, a repressão recai sobre esse componente da sexualidade, que é o anímico ou afetivo. E o indivíduo pode ter ainda a repressão recaindo sobre o aspecto sublimatório, ou seja, o indivíduo é incapaz de trabalhar, de produzir, de criar. Então esse tripé, o corpo, a afetividade e a sublimação, a criatividade, esses são os três componentes que sustentam as relações humanas em última instância através da sexualidade manifesta. A repressão sempre vai recair sobre todas ou sobre uma delas, com predomínio de alguma delas. Todas as pessoas, em maior ou menor medida, têm algum tipo de prejuízo em alguma dessas áreas da sexualidade humana. Isso vai fazer com que o sujeito então faça renúncias importantes, ou tem renúncias importantes para estudar, trabalhar, criar, se independizar, tem renúncias importantes porque não pode estabelecer relações profundas, ou simplesmente por inibições corporais fundamentais que faz com que o sujeito não possa se envolver com ninguém. O tema da sexualidade nos permite pensar muitas coisas com profundidade. Entre elas, por exemplo, a passagem do tempo. A sexualidade aos 15 anos de idade é uma, se quisermos pensar antes, a sexualidade infantil é uma, na adolescência é outra, aos 25 anos de idade, na idade adulta jovem é outra, na metade da vida é outra, e assim sucessivamente, até então a terceira idade. O corpo vai passando por sucessivas modificações e também o caminho, a trajetória, o projeto de vida do sujeito vai modificando e, consequentemente, a sexualidade vai tendo que se ajustar, se adequar, se adaptar às necessidades novas que vão surgindo. Quanto mais jovem é o sujeito, mais corporal é a sexualidade, com pinceladas do afetivo. Então o indivíduo se apaixona profundamente e o corpo passa a ter uma importância muito grande. Com o passar dos anos, o sublimatório vai assumindo cada vez mais, além do corpo e da afetividade, o sublimatório vai se impondo, vai se manifestando, e o indivíduo então vai tendo esses três componentes em pleno funcionamento. Com o passar dos anos, dentro de um projeto de vida importante que o sujeito vai construindo, o corpo vai perdendo força, digamos assim. Na terceira idade, a parte afetiva modifica, as relações amorosas são muito mais sólidas, mais profundas, as relações de conexão entre as pessoas passam a ter um olhar diferente, o indivíduo busca valores diferentes, a escala de valores vai mudando e vão surgindo descobrimentos interessantes dentro de um e de outro, que vai fazendo com que as pessoas tenham
um olhar muito profundo. O corpo passa lenta e progressivamente a um segundo plano, não necessariamente precisa desaparecer, mas simplesmente vai ficando num segundo plano, e a capacidade então de amar se aumenta muito proporcionalmente a uma espécie de uma compensação, digamos, para quem pode envelhecer com sabedoria, né? As pessoas que simplesmente envelhecem não necessariamente são sábias. O tempo faz velhos, não faz sábios. Envelhecer com sabedoria é uma habilidade que algumas pessoas têm e está diretamente relacionado com a criatividade, com a capacidade, com o projeto de vida, com a construção de vida. A vida é uma construção. Na medida em que nós vamos colocando determinados ingredientes, ela vai ficando mais interessante ou menos interessante se nós não temos essa capacidade de ver aquilo que é mais importante em determinado momento da vida. As relações mais anos, todas elas têm esse colorido da profundidade de um olhar nos olhos do outro, já saber mais ou menos o que o outro está pensando, quais são as tendências, mais ou menos. Não precisa muitas vezes dizer tudo para que a pessoa se sinta compreendida, porque existe uma afinidade, uma sincronia paraverbal, muitas vezes, que faz com que as pessoas simplesmente se entendam com poucas palavras. Isso é característico das relações que se aprofundaram, que se estabilizaram durante muitos anos em cima das relações afetivas. E a questão corporal vai ficando para um segundo lugar. Mas o sublimatório também vai aumentando com o passar dos anos. A capacidade criativa do ser humano, ela é infinita. O indivíduo pode morrer trabalhando, morrer produzindo, morrer criando, vai selecionando áreas e vai fazendo coisas que antes não podia fazer por dificuldades da vida, por limitações da vida, porque tinha que trabalhar muito mais do que precisava, ou por necessidade de sobrevivência, sustento da casa, dos filhos, e assim sucessivamente. Na medida que envelhece, esses elementos, digamos assim, vão se resolvendo ao longo da vida e a pessoa vai podendo, então, ficar só com aquilo que ele considerava mais importante. Então, organiza a vida criativamente de uma maneira satisfatória. E então a sublimação também passa a ser um componente muito importante na terceira idade. Então o indivíduo pode pensar, pode criar, pode escrever, pode pintar, pode trabalhar naquilo que mais gosta por prazer e já não tanto por necessidade. Isso faz com que ele, porque além do mais teve tempo ao longo de toda a vida de ir selecionando e ficando só com as coisas, nos aspectos mais positivos, mais interessantes. E dessa forma, então, com a afetividade mais a sublimação, ele constrói a vida dele. O que significa dizer que pode ter prazer em diferentes áreas, não só no corpo. Talvez a palavra que resuma um pouco e que de alguma forma nos oriente mais o pensamento seja o tema do prazer. O indivíduo pode se gratificar, se satisfazer lendo um livro, assistindo um filme, tendo uma boa conversa, tomando um bom vinho, comendo um bom churrasco, dormindo quando tem vontade, trabalhando quando tem vontade, no seu tempo, da sua maneira, naquilo que mais gosta, permitindo que a criatividade venha de dentro, com uma profundidade enorme, com uma capacidade de expressão gigantesca. Os diálogos são mais interessantes, os pontos de encontro com a parceira ou com o parceiro também passam a ser mais profundos, e assim sucessivamente. Esse tipo de coisa faz com que os prazeres, então, sejam diversos, não única e exclusivamente do corpo, como acontece lá no início da vida, quando o indivíduo está recém se descobrindo, recém se provando, se testando e tudo mais. São diferentes aspectos da vida do sujeito que, integrados, produzem graus diferentes e satisfatórios de gratificação. A gratificação vem da realidade, não basta pensar ou só pensar para que as coisas aconteçam. Além de pensar, tem que colocar em prática. Uma pessoa que pensa e coloca em prática se gratifica muito mais da outra que fica só com sonho, com desejo na cabeça. Então, na velhice ou na terceira idade, se o indivíduo envelhece com sabedoria, ele consegue ficar com esses aspectos mais seletivos, mais selecionados, mais interessantes da vida. Ele vai lento e progressivamente organizando a vida para que esteja mais em função dos seus prazeres. E os prazeres certamente não serão corporais o tempo todo, ou a maioria do tempo, ou os mais importantes não virão do corpo propriamente dito, porque o corpo vai ficando em segundo plano. Mas não deixa de se satisfazer, não deixa de ter seus prazeres, não deixa de ter uma sexualidade apoiada nos outros componentes que não o corporal, é satisfatória. Isso é muito importante, porque é o que dá sentido à vida. O sujeito vive diariamente neutralizando a morte. Se o indivíduo deixa de buscar as suas gratificações, deixa de buscar os seus prazeres, e é disso que nós estamos falando quando citamos o tema da sexualidade,
ele morre simbolicamente ou até concretamente através da difusão instintual, pulsional, digamos assim. Então é muito importante colocar uma cota de pulsão de vida todos os dias para neutralizar de morte. E a sexualidade, nesses elementos que nós estamos falando, em termos de prazeres, satisfação, gratificação, ela é muito importante no dia a dia, no cotidiano, para neutralizarmos esses aspectos que nos matam aos pouquinhos e que, por fim, no final da vida, então, se encarregam de desligar o sujeito para sempre. Esse aspecto, então, da sexualidade, ou esses aspectos da sexualidade que não tem que ver com o corpo, necessariamente, são muito importantes do ponto de vista da gratificação, da satisfação. Então, esse é o tema que nós trazemos hoje para vocês, falando um pouco da sexualidade na terceira idade, que faz com que o indivíduo se sinta vivo, siga vivo, através das gratificações e satisfações que o corpo muitas vezes não permite mais, porque já ficou num segundo plano, mas que a cabeça, através das relações afetivas e da capacidade criativa do sujeito, permite que a vida continue. Bom, esse é o nosso vídeo, até o próximo, um abraço para vocês.